Leitura da mensagem do Papa Francisco para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Estimados irmãos e irmãs, depois de ter refletido nos anos anteriores sobre os verbos ir e ver e escutar como condição necessária para uma boa comunicação, com esta mensagem para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, gostaria de me deter sobre o falar com o coração. Foi o coração que nos moveu para ir, ver e escutar, e é o coração que nos move para uma comunicação aberta e acolhedora. Após o nosso treino na escuta, que requer saber esperar e paciência, e o treino na renúncia a impor, em detrimento dos outros, o nosso ponto de vista, podemos entrar na dinâmica do diálogo e da partilha, que é, em concreto, comunicar cordialmente. E se escutarmos o outro com coração puro, conseguiremos também falar testemunhando a verdade no amor. Efésios 4:15. Não devemos ter medo de proclamar a verdade, por vezes incômoda, mas de o fazer sem o amor, sem coração. Com efeito, o programa do cristão, como escreveu Bento XVI, é um coração que vê. Trata-se de um coração que revela, com seu palpitar, o nosso verdadeiro ser, e por essa razão deve ser ouvido. Isto leva o ouvinte a sintonizar-se no mesmo comprimento de onda, chegando ao ponto de sentir no próprio coração também o pulsar do outro. Então, pode ter lugar o milagre do encontro, que nos faz olhar uns para os outros com compaixão, acolhendo as fragilidades recíprocas com respeito, em vez de julgar a partir dos boatos, semeando discórdia e divisões. Jesus nos chama a atenção de que cada árvore se reconhece pelo seu fruto. De igual modo, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom, e o mal, do mau tesouro, tira o que é mau, pois a boca fala da abundância do coração. Por conseguinte, para se poder comunicar testemunhando a verdade no amor, é preciso purificar o próprio coração. Só ouvindo e falando com o coração puro é que podemos ver para além das aparências, superando o rumor confuso que, mesmo no campo da informação, não nos ajuda a fazer o discernimento na complexidade do mundo em que vivemos. O apelo para se falar com o coração interpela radicalmente este nosso tempo, tão propenso à indiferença e à indignação, baseada por vezes até na desinformação, que falsifica e instrumentaliza a verdade. Comunicar cordialmente. Comunicar cordialmente quer dizer que a pessoa que nos lê ou escuta é levada a deduzir a nossa participação nas alegrias e receios, nas esperanças e sofrimentos das mulheres e homens do nosso tempo. Quem assim fala, ama o outro, pois preocupa-se com ele e salvaguarda sua liberdade sem a violar. Podemos ver este estilo no misterioso viandante que dialoga com os discípulos a caminho de Emaús, depois da tragédia que se consumou no Gólgota. A eles, Jesus ressuscitado fala com o coração, acompanhando com respeito o caminho da sua amargura, propondo-se e não se impondo, abrindo-lhes amorosamente a mente à compreensão do sentido mais profundo do sucedido. De fato, eles podem exclamar com alegria que o coração lhes ardia no peito enquanto ele conversava pelo caminho e lhes explicava as Escrituras. Lucas 24:32. Num período da história marcado por polarizações e oposições, de que infelizmente nem a comunidade eclesial está imune, o empenho em prol de uma comunicação de coração e braços abertos não diz respeito exclusivamente aos agentes da informação, mas é responsabilidade de cada um. Todos somos chamados a procurar a verdade e a dizê-la, fazendo-o com amor. De modo particular,
Nós, cristãos, somos exortados a guardar continuamente a língua do mal, pois com ela, como ensina a Escritura, podemos bendizer o Senhor e amaldiçoar os homens feitos à semelhança de Deus. Da nossa boca não devem sair palavras mais, mas apenas a que for boa, que edifique, sempre que necessário, para que seja uma graça para aqueles que a escutam. Por vezes, o falar amável abre uma brecha até nos corações mais endurecidos. Encontramos vestígios disto na própria literatura. Penso naquela página memorável do capítulo 21 do livro Promesse Sposi, onde Luísa fala com o coração ao Inominável, até que este, desarmado e atormentado por uma benéfica crise interior, cede à força gentil do amor. Experimentamo-lo na convivência social, onde a gentileza não é questão apenas de etiqueta, mas um verdadeiro antídoto contra a crueldade que pode, infelizmente, envenenar os corações e intoxicar as relações. Precisamos daquele falar amável no âmbito do mass media, para que a comunicação não fomente uma aversão que exaspere, gere ódio e conduza ao confronto, mas ajude as pessoas a refletir calmamente, a decifrar com espírito crítico e sempre respeitoso a realidade onde vivem. A comunicação de coração a coração. Basta amar bem para dizer bem. Um dos exemplos mais luminosos e ainda hoje fascinantes deste falar com o coração, temo-lo em São Francisco de Sales, doutor da Igreja, a quem dediquei recentemente a carta apostólica Totum Amoris Est, nos 400 anos da sua morte. A par deste aniversário importante e relacionado com a mesma circunstância, apraz-me recordar outro que se celebra neste ano de 2023, o centenário da sua proclamação como padroeiro dos jornalistas católicos, feita por Pio XI, com a encíclica Rerum Omnium Perturbationem. Mente brilhante, escritor fecundo, teólogo de grande profundidade, Francisco de Sales foi bispo de Genebra no início do século XVII, em anos difíceis marcados por animadas disputas com os calvinistas. A sua mansidão, humanidade e predisposição a dialogar pacientemente com todos, e de modo especial com quem se lhe opunha, fizera dele uma extraordinária testemunha do amor misericordioso de Deus. Dele se pode dizer que as suas palavras amáveis multiplicam os amigos, a linguagem afável atrai muitas respostas agradáveis. Aliás, uma das suas afirmações mais célebres, o coração fala ao coração, inspirou gerações de fiéis, entre os quais se conta Sir John Henry Newman, que a escolheu para seu lema, basta amar bem para dizer bem. Constituía uma das suas convicções. Isto prova como, para ele, a comunicação nunca deveria reduzir-se a um artifício, a uma estratégia de marketing, diríamos nós hoje, mas era o reflexo do íntimo, a superfície visível do núcleo de amor invisível aos olhos. Para São Francisco de Sales, precisamente no coração e através do coração é que se realiza aquele sutil e intenso processo unitário em virtude do qual o homem reconhece a Deus. Amando bem, São Francisco conseguiu comunicar com o surdo-mudo Martinho, tornando-se seu amigo, e daí ser recordado também como protetor das pessoas com deficiências comunicativas. É a partir deste critério do amor que o Santo Bispo de Genebra nos recorda, através dos seus escritos e do próprio testemunho de vida, que somos aquilo que comunicamos. Uma lição contracorrente hoje, no mundo em que, como experimentamos particularmente nas redes sociais, a comunicação é muitas vezes instrumentalizada para que o mundo nos veja não por aquilo que somos, mas como desejaríamos ser. São Francisco de Sales difundiu em grande número cópias dos seus escritos na comunidade de Genebra. Esta intuição jornalística valeu-lhe uma fama que superou rapidamente
o perímetro da sua diocese e perdura ainda nos nossos dias. Como observou São Paulo VI, os seus escritos suscitam uma leitura sumamente agradável, instrutiva e estimulante. Pensando no atual panorama da comunicação, não são estas precisamente as características de que se deveriam revestir um artigo, uma reportagem, um serviço radiotelevisivo ou uma mensagem nas redes sociais? Possam os agentes da comunicação sentir-se inspirados por este santo da ternura, procurando e narrando a verdade com coragem e liberdade, mas rejeitando a tentação de usar expressões sensacionalistas e agressivas. Falar com o coração no processo sinodal. Como já tive oportunidade de salientar, também na Igreja há grande necessidade de escutar e de nos escutarmos. É o dom mais precioso e profícuo que podemos oferecer uns aos outros. De uma escuta sem preconceitos, atenta e disponível, nasce um falar segundo o estilo de Deus, que se sustenta de proximidade, compaixão e ternura. Na Igreja, temos urgente necessidade de uma comunicação que inflame os corações, seja bálsamo nas feridas e ilumine o caminho dos irmãos e irmãs. Sonho uma comunicação eclesial que saiba deixar-se guiar pelo Espírito Santo, gentil e ao mesmo tempo profética, capaz de encontrar novas formas e modalidades para o anúncio maravilhoso que é chamada a proclamar no terceiro milênio. Uma comunicação que coloque no centro a relação com Deus e com o próximo, especialmente os mais necessitados, e esteja mais preocupada em acender o fogo da fé do que em preservar as cinzas de uma identidade autorreferencial. Uma comunicação cujas bases sejam a humildade no escutar e o desassombro no falar, e que nunca separe a verdade do amor. Desarmar os ânimos, promovendo uma linguagem de paz. A língua branda pode até quebrar ossos. Lê-se no livro dos Provérbios 25:15. Hoje é tão necessário falar com o coração para promover uma cultura de paz onde há guerra, para abrir sendas que permitam o diálogo e a reconciliação onde campeiam o ódio e a inimizade. No dramático contexto de conflito global que estamos a viver, urge assegurar uma comunicação não hostil. É necessário vencer o hábito de denegrir rapidamente o adversário aplicando-lhe atributos humilhantes, em vez de se enfrentarem no diálogo aberto e respeitoso. Precisamos de comunicadores prontos a dialogar, ocupados na promoção de um desarmamento integral e empenhados em desmantelar a psicose bélica que se aninha nos corações, como exortava profeticamente São João 23, na encíclica Pacem in Terris. A verdadeira paz entre os povos não se baseia em tal equilíbrio de armamentos, mas sim e exclusivamente na confiança mútua. Uma confiança que precisa de comunicadores não postos à defesa, mas ousados e criativos, prontos a arriscar na procura de um terreno comum onde encontrar-se. Também agora, como há 60 anos, a humanidade vive uma hora escura, temendo uma escalada bélica, que deve ser travada o mais depressa possível, inclusivamente em termos de comunicação. Fica-se apavorado ao ouvir com quanta facilidade se pronunciam palavras que invocam a destruição de povos e territórios. Palavras que, infelizmente, se convertem muitas vezes em ações bélicas de acelerada violência. Por isso mesmo, há que rejeitar toda a retórica belicista, assim como toda forma de propaganda que manipula a verdade, deturpando-a com finalidades ideológicas. Em vez disso, seja promovida a todos os níveis uma comunicação que ajude a criar as condições para se resolverem as controvérsias entre os povos. Como cristãos, sabemos que é precisamente na conversão do coração que se decide o destino da paz,
pois o vírus da guerra provém do íntimo do coração humano. Do coração brotam as palavras certas para dissipar as sombras do mundo fechado e dividido e construir uma civilização melhor do que aquela que recebemos. É um esforço que é exigido a todos e cada um de nós, mas faz apelo de modo particular ao sentido de responsabilidade dos agentes da comunicação, a fim de realizarem a própria profissão como uma missão. Que o Senhor Jesus, palavra pura que brota do coração do Pai, nos ajude a tornar a nossa comunicação livre, limpa e cordial. Que o Senhor Jesus, palavra que se fez carne, nos ajude a colocar-nos à escuta do palpitar dos corações, para nos reconhecermos como irmãos e irmãs e desativarmos a hostilidade que divide. Que o Senhor Jesus, palavra de verdade e caridade, nos ajude a dizer a verdade no amor, para nos sentirmos guardiões uns dos outros. Roma, São João de Latrão, na memória de São Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2023, Francisco.